poder. Que aí já sentiu a manifestação da glória. E a igreja fica ligada que Jesus está aqui, tá bom, irmão? A igreja aqui não é tradicional, não. A igreja aqui é pentecostal. Amém? Abençoa a vida da mulher de Deus, meu amado. Senhor, nosso Deus e Pai, nós colocamos esse vaso na Tua presença, Senhor. Enche, Senhor, nosso Deus, traga a Tua palavra para nós, ó Pai querido. Pai querido, toma conta desse culto, Senhor, nosso Deus. Toma conta dessa vida, Pai, para trazer a Tua palavra para nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai. Irmãos, a tia Bia, ela trouxe torta para vender para missões, tá? Então, cada torta que você comprar da tia Bia tem um sabor missionário. Boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Receba a paz, a graça e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que te pertence, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos fazer a saudação das igrejas de fala hispana do nosso continente. Não sei se eu já ensinei aqui. Se eu ensinei, quem sabe levanta a mão. Não ensinei, né? Então, quando a gente assume o púlpito nas igrejas de fala hispana aqui no nosso continente, nós saudamos da seguinte forma. São 3 perguntas e vocês vão responder. Eu vou perguntar, quem está vivo? Você vai dizer, Jesus. Aí eu vou perguntar, e ao seu nome? Você vai dizer, glória. E eu vou dizer, e ao seu povo? Você vai dizer, vitória. E no final nós vamos aplaudir o Senhor. Mas aplaudir mesmo, para fazer o inferno tremer. Porque quando nós aplaudimos, o inferno treme. Porque quando aplaudimos, estamos reverenciando ao Deus Todo-Poderoso e reconhecendo que Ele é o Senhor de toda a terra. Amém? Então, quem está vivo? Jesus. E ao seu nome? Glória. E ao seu povo? Vitória. Aplauda o Senhor de todo o seu coração. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a majestade. Só Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. E nós nos prostramos diante da sua grandeza, diante do seu poder e da sua glória. O reverenciamos. Recebe, Senhor Jesus de Nazaré, a honra, a glória, o louvor e a majestade que a Ti é, Senhor, devido. Obrigada, Senhor, pela nossa salvação. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor tem colocado em nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Deus, obrigada porque o Senhor tem nos chamado a sermos cooperadores com a Tua obra. Aleluia. Antes de assentar, dá um abraço de 2 mãos em quem está do seu lado. Libera uma palavra de bênção. Libera uma palavra de amor. Libera uma palavra de vitória. Amém? Nós somos o povo mais feliz da terra. Pode assentar. Há mais poder neste lugar do que no Congresso Nacional. Do que no Pentágono lá nos Estados Unidos. Pode sentar, se você já abraçou. Fique à vontade, nós estamos na casa do Pai. É um prazer estar aqui pela 2ª vez, né? Quando eu vim para o culto dirigido pelas mulheres. Foi num sábado à noite. E a partir daquele dia, um laço muito grande nos estreitou. Oh, glória! Porque o Espírito de Deus nos faz um, não é verdade? Então, eu sou da Igreja Batista da Floresta, como diz o pastor. Lá não tem só lobo mau. Lá tem muita ovelha, inclusive eu. Mas é chamada Igreja Batista da Floresta por causa do bairro, né? É um bairro de Belo Horizonte.
E tive o privilégio de ser formada e treinada como missionária. Fui missionária transcultural durante 20 anos. Tenho 29 anos de ministério, para a glória de Deus. Não façam as contas. Mas eu tive o privilégio de ser formada pela missão transcultural, pela missão Amém, na pessoa, na época, do pastor Roberto Rave, e fui contemporânea de Ronaldo Lidório. Fui líder dele, imagina. Foi eu que fiz a seleção para que ele entrasse em cooperação, né, com a igreja presbiteriana para ser enviado para o campo. E é um prazer tê-lo como amigo e tê-lo como colega, né? Então, durante 20 anos, eu trabalhei aqui no continente nosso, né, no continente sul-americano, e também fui para a Europa, fui para a África, e o Senhor ainda tem promessa da Oceania, ainda tem muita coisa para acontecer, tem promessa da Ásia, não é verdade? Então, em Deus, irmãos, nós temos uma eternidade de vida. Por mais que ela se cesse na matéria, ela continua no espírito, não é verdade? Então, a gente não para. Mas hoje o meu trabalho em missões transculturais é justamente o cuidado pastoral do missionário no campo. Inclusive, no próximo mês, no final do mês, agora de outubro, eu estarei viajando para 3 países fazendo o pastoreio dos missionários. Por quê? Porque há uma necessidade muito grande de cuidar daqueles que cuidam. Primeira coisa que eu quero te falar, missionário não é um extraterrestre e não é uma pessoa especial. Missionário é uma pessoa que ouviu a voz de Deus, que ama as almas e que obedeceu a Deus. Mas ele não deixa de ser uma pessoa comum, como eu e você. Então hoje, né, na minha época de missões, a gente fazia missões com muita euforia, só no fogo do Espírito, né? E aí nós começamos a conviver com missionários estrangeiros e começamos a ver que haviam outras necessidades para que o ministério transcultural fosse um ministério frutífero. E aí, nesses 20 anos, vem havendo uma grande mudança aqui na visão missionária. Mas o importante é que você entenda que se você recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não é somente para você ser livre do inferno. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você entrou no exército. Você entrou no exército do Senhor. E você tem um lugar em missões. Seja indo, seja contribuindo, ou seja ofertando. Mas nenhum dos 3 substitui um ou outro. Eu pensava assim. Quando eu me converti, eu era uma secretária executiva muito bem sucedida. Ganhava muito bem. Era uma criulinha que eu vou te contar. Com muita grana. E quando eu conheci Jesus, eu já conheci Jesus no fogo do Espírito. A minha igreja é uma igreja batista renovada. E uma igreja muito evangelística. Então eu já converti com sangue quente pelas almas, né? E o meu trabalho, meu primeiro trabalho na igreja foi carimbar folheto. Naquele tempo, crente distribuía folheto. Era verdade, há 32 anos atrás. O evangelho não era tão pregado como é hoje, né? Eu achei lindo, a irmã tem 12 anos de vida com Deus, já tem filha no campo missionário, irmão. Você está aqui, tem 40 anos, e o que você está fazendo, meu irmão? Acorda. Desperta. Eu entregar meu filho para missões? Que isso? Mamãe me entregou para missões, Jesus gostou da crioula, pegou ela.
Senhor, ele não pode ser substituído por oração ou por dinheiro. A oração e o dinheiro faz parte, mas o ID não pode ser enterrado na sua vida. Se você não é chamado para além fronteiras, você é chamado para dentro da sua casa, você é chamado para a sua rua, você é chamado para o seu trabalho, você é chamado para o seu bairro, você é chamado para a sua cidade. E como é que começa isso? Começa com uma alma. A Bíblia fala, pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz, Abraão era um, e hoje eu e você somos filhos de Abraão. Olha como que multiplicou. Deus é fiel. Então, primeiro você começa com uma criatura. Deus vê a disposição do seu coração. E depois ele te entrega uma nação. Você está animado? Diga amém. Missões é ação. Missões é caminhar. Missões é agir. Amém? E é um privilégio. Coitadinho do missionário. Por favor, não façam isso. Missionário é um privilegiado por Deus. Ele é guardado por Deus. E ele sabe que quando ele é chamado até para morrer se for necessário. E a gente o faz de livre e espontânea vontade. Então, o meu trabalho hoje é um trabalho de pastoreio dos missionários, por já ser considerada uma missionária veterana. Não velha e nem antiga. Veterana na experiência. Por isso, hoje, o meu trabalho é de ir aos campos e pastorear os colegas, não levando ou fazendo um relatório do seu trabalho, mas levando estímulo, levando amor, levando carinho, levando dinheiro. E no final agora, de outubro, eu estarei indo para 3 países da Europa. O país é europeu, viu? Mas o povo continua sendo brasileiro que está trabalhando lá. Então, eles necessitam. Né? Pastor, você vai pastorear os missionários na Europa? Que chique! Mas você não sabe como é que a situação está. Por isso que eu estou indo. Então, eu estou indo para Portugal, estou indo para Itália e estou indo para Espanha. E conto com a oração dos irmãos, viagem dia 27 de outubro. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Está animado? Então, abra a Bíblia Sagrada, no livro de Neemias, capítulo 8. A última parte do versículo. Nós vamos estar falando qual é a fonte da sua alegria. Em que a sua alegria está firmada? Hoje é um culto de missões. Então tem a ver também. Neemias 8, versículo 10. Última parte do versículo diz assim: Portanto, desculpem, vocês ficam de pé, né? Então vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Eu vou em tanta igreja, gente, em tanto lugar, e é difícil eu ir numa igreja batista, viu? A segunda vez que eu prego na igreja batista em 2 anos em Londrina. Imagina. E hoje em dia, né, tem de tudo. E é muito difícil a gente ver ainda essa reverência à leitura da palavra. Então, de parabéns, viu? Então diz assim: portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Agora abrem Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos
plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Podeis assentar. Oh, glória a Deus, aleluia. Qual é a fonte da sua alegria? Se nós formos olhar no dicionário, alegria significa um estado de bem-estar, de contentamento, de ausência de tristeza. Isso é a definição que o Aurélio traz para nós. Mas qual que é a definição de alegria no ponto de vista bíblico? Primeiro, a alegria é um fruto do Espírito Santo. A alegria não é um estado emocional. A alegria, no sentido bíblico, significa que ela permanece na nossa vida, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis a nós. O crente que tem o fruto do Espírito amadurecido da alegria, ele pode passar toda e qualquer situação, mas no seu espírito ele estará alegre. É como a paz do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que a paz que o Deus nos dá não é a ausência de guerra, mas é uma paz de comunhão com Ele, que nos traz tranquilidade, porque fomos justificados por Deus. Temos a nossa redenção, temos a nossa dívida paga. Pecado é dívida, e era uma dívida impagável, que Jesus de Nazaré se apresentou com o seu sangue, para que diante dele nós pudéssemos ser justificados. Por isso, irmãos, é impossível, quando você tem este encontro com Jesus, que te liberta do pecado, que te tira do império das trevas, que te traz para a fonte de luz, e você ficar quieto e calado, está esquisito. Um crente verdadeiramente nascido de novo, primeiro lugar, ele é alegre. Segundo lugar, ele tem paz. E em terceiro lugar, ele não consegue ficar sem falar de Jesus. Seja onde ele estiver, ele não consegue. Porque é uma coisa boa. Jesus é uma coisa boa. Receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador é uma questão de inteligência. Só os inteligentes aceitam Jesus como Salvador. Se até aqui você achou que você era burro por qualquer circunstância, saiba que você é inteligente. Porque se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é uma pessoa feliz. Será que para ser alegre, você precisa ter tudo no lugar? Paulo, ao escrever esta carta aos Filipenses, o maior missionário depois de Jesus foi Paulo. Jesus é o nosso missionário por excelência. Mas Paulo foi um missionário de categoria. Foi um missionário de caráter. Foi um homem que não renunciou a pouca coisa. Quando ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, para ir terminar com os cristãos naquela época. A vida dele nunca mais foi a mesma. Quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele está se despedindo da igreja. A igreja de Filipenses foi a única igreja que sustentou Paulo financeiramente. Sabia dessa? A igreja de Filipenses era uma igreja solidária à obra missionária.
A igreja de Filipenses entendeu o que era a obra do Senhor e se engajou nesta obra. E Paulo escreve esta carta, se despedindo desta igreja, que era a sua intercessora, que era sua mantenedora financeiramente. E quando ele estava escrevendo esta carta, essa epístola é chamada Epístola da Alegria, ele não estava em nenhuma condição de alegria, meu irmão. Eu tive o privilégio de, estando em Roma, e no lugar onde Paulo esteve preso, até hoje, pastor, está igualzinho como era, a mesma masmorra, lá no fundo. Você vai descendo, irmão, você vai ficando sem ar. É um lugar terrível. É terrível. As nossas cadeias aqui no Brasil são suíte para aquele tempo. É verdade. Para o que Paulo passou nessa masmorra. Claro que a Babilônia construiu uma igreja do Benedito em cima. E a Babilônia tem que fazer, né? Mas a masmorra continua do mesmo jeito. E eu fui descendo. E à medida que eu fui descendo para entrar naquele lugar, eu comecei a chorar. E eu comecei a falar com Deus. Deus, eu sou crente, é coisa nenhuma. Eu sou missionária de meia tigela, Deus. Olha o que Paulo sofreu para o evangelho chegar até a mim. E eu lembrei desta passagem, eu lembrei dessa carta de Filipenses, quando eu cheguei naquele lugar. E o guia dizia para nós assim, olha, além de estar aqui, nesse lugar horrível, mofado, minando água, tinha um buraco no teto. E uma vez só por dia, descia uma comida que o guia, palavras do guia, não era comida, era uma lavagem que descia. Paulo estava sentado no chão frio, preso por cadeias. Quando ele fala as minhas cadeias, não são as cadeias nossas aqui. Cadeia era no próprio corpo. Ele tinha as mãos e os pés presos por algemas, não como as nossas, mas com umas pontas. E à medida que ele mexia, aquilo ia sendo cravado na carne. Quando Paulo estava no final do seu ministério, não tinha ninguém com ele. Ninguém. Mas ele escreve a Epístola da Alegria nessa condição. Qual é a fonte da sua alegria? Bolso cheio? Qual é a fonte da sua alegria? É dinheiro sobrando no banco? Qual é a fonte da sua alegria? É o carro do ano? Tudo isso é muito bom e bem-vindo, desde que isso não seja o fim da sua vida. Desde que isso seja um meio para você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Paulo estava ali, além de estar nessa condição, ele já estava sentenciado a morrer. Queridos, em uma conferência missionária enorme, mais de 3.000 pessoas, eu perguntei assim, quem ama Jesus? Todo mundo, ah! Quem quer morar no céu com Jesus? Ah! Aí eu falei, quem quer morrer? Foi um silêncio. Foi um silêncio, irmão. Acho que igual aquele que teve lá no céu, naquele versículo lá de Apocalipse. Porque a pessoa esquece, irmão. Para que a fonte da sua alegria seja o Senhor, você tem que morrer, meu amigo. Você tem que morrer. Morrer o quê? Morrer a sua natureza adâmica. Para que a natureza de Deus flua através da sua vida. Paulo vivia de tal maneira que ele não vivia nessa terra. Os outros apóstolos tinham raiva dele, porque ele falava coisa que eles não entendiam. Pedro, então, era uma briga os dois. Brigaram várias vezes. Porque Paulo falava de coisas espirituais. A alegria dele era o Senhor, e não a circunstância em que ele estava vivendo.
E quando ele fala aqui no versículo 5, ele diz: seja a vossa bondade conhecida por todos. O Senhor está perto. Não é a volta do Senhor, não. É a presença de Deus na sua vida. A fonte da sua alegria tem que ser o Senhor, seja em que circunstância for. E essa é a vida do missionário. A alegria dele é o Senhor. Mas não pode ser só a vida do missionário. Tem que ser a sua vida também. A fonte da sua alegria tem que ser a salvação. A fonte da sua alegria tem que ser o Senhor habitando na sua vida. Meu irmão, você já parou para pensar que Deus não habita, não são nessas 4 paredes? E que a igreja só é igreja quando você chega? Esse lugar aqui é consagrado para as reuniões de culto ao Senhor. Mas só se torna igreja quando eu e você chegamos. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Está entendendo? Diga amém. Então é na hora que você chega que a igreja é reunida, que o corpo de Cristo é estabelecido. Paulo estava nessa condição, sentenciado de morte. Por que que quando eu perguntei quem quer morrer, ninguém quis morrer? Não é porque tem medo, não. É porque você não sabe como vai ser. Aí é que mora o perigo. Se não for pelo arrebatamento, que eu falei, Jesus, eu quero ir no arrebatamento. Eu não quero provar a morte, não. A vitória do crente é ser arrebatado, irmão. E nós, como servos do Senhor, nós não estamos esperando o fim do mundo, não. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. E eu vou te dizer, vigia nas terras, que Jesus está voltando. O dia e a hora nós não sabemos. Mas o Senhor falou que era para nós prestarmos atenção nas estações. E as coisas estão acontecendo. Hoje é um culto de missões. O Brasil já tem quase 40 milhões de evangélicos. Qual a diferença que está fazendo na nação? Nenhuma. Uma vergonha nacional. Pastores apoiando PT. Por interesses políticos. Virou a igreja romana, é? Não saiu de lá, não? Toma cuidado, irmão. Vigia nas terras. Nós vamos reformar o Congresso Nacional por 4 anos. O nosso voto é uma coisa muito importante. E vai decidir o destino da igreja brasileira, viu? Está chegando a hora de saber quem é quem. Porque Deus vai tratar com esse inchaço que está aí chamado igreja. Porque a igreja de Cristo não é a bagunça que está aí, não. A igreja de Cristo não é de artistas. A igreja de Cristo não é de atores e atrizes. A igreja de Cristo é a igreja que ama o Senhor, que teme a palavra e que vive a palavra. Paulo estava ali, sentenciado. Ele não só sabia a hora e o dia que ele ia morrer, mas ele sabia como que ia ser. Decapitado. Última carta de instrução para a igreja. Em vez dele escrever, coitadinho de mim, fui missionário tantos anos. Agora que estou abandonado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer ser meu amor. Né? Você fez para Deus, está fazendo para Deus, ou está fazendo para os homens? Quando você entrega a vida para a obra do Senhor, cantamos, cuidado com o que canta. Usa-me, que lindo. Entra na minha casa, quebra a minha estrutura. Deus vai quebrar, você está pedindo. Depois não quero não, Senhor. Sou tua serva, não mereço isso. Mereci o inferno, querido. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o amor de Deus, se não fosse Jesus vir como um missionário
missionário por excelência. Se identificar conosco de tal maneira que ele se tornou humano como eu e você, para morrer o nosso pecado, para ser condenado no nosso lugar, meu amigo. Você não estava aí sentado todo perfumado e lindo, não, Senhor. Paulo estava ali numa condição de estar deprimido, de estar decepcionado com Deus, decepcionado com as igrejas, decepcionado com seu chamado. Mas o que ele fala para o povo? Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Qual é a fonte da sua alegria? E Paulo dá a receita. Como que eu posso ser alegre numa circunstância dessa? Como que eu posso ser alegre, mesmo as coisas não estando indo do meu jeito, mas indo do jeito de Deus? Porque, irmãos, nós somos muito hipócritas. Tem gente que chega lá no gabinete pastoral, vem aconselhar comigo e fala assim: pastora, eu quero que a senhora ore comigo, porque eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Eu falei mesmo, irmão. Você está falando isso com chavão? Ou você está falando isso porque você quer a vontade de Deus? Não, pastor, é porque eu quero. Eu falei, sabe o que significa a vontade de Deus? Lembra Jesus lá no Getsemane? Foi uma das horas em que Jesus mais se mostrou humano. Ele tinha levado os 3 amigão, Pedro, Tiago e João. Valia nada, andava junto, mas na hora que precisava, mas Jesus estava com eles. Jesus falou: vocês vêm estar comigo, porque o trem está ficando estreito do meu lado. Eu vou orar e vocês oram comigo. Brucutu, dormiu. Deixaram Jesus sozinho. Quer dizer, humanamente falando. Mas os anjos do Senhor estavam ali. Naquele momento em que Jesus estava no Getsemane, os olhos do Senhor foram abertos. E ele viu toda a crucificação. É mole ou que é mais? Ele viu tudo que ele ia passar. A agonia foi tanta que a Bíblia Sagrada fala que ele suou como gotas de sangue. Tão grande foi a agonia e a angústia de espírito. Mas ele disse: Pai, se possível, me livra dela. Se possível, passa de mim esse cálice, por mais que eu saiba que eu vim para esta hora, Senhor. Mas contudo, seja feita o quê? A tua vontade. Qual foi a vontade do Pai? Crucificação. Eu viro para as irmãs e falo: a vontade de Deus, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vai ser da maneira que você quer. Quer um homem que obedeceu mais do que Jesus? Você não obedece um tiquinho assim, olhe lá. E está requerendo de Deus 1000 coisas, irmão. Imagina a condição de Paulo, desse missionário que entregou a vida inteira dele para o Senhor. Olha como que ele estava acabando. Ah, é porque fez coisa errada. Ah, é porque está em pecado. Não tem nada disso, não. Às vezes a vontade de Deus para nós vai ser a cruz. Mas isso não pode tirar a nossa alegria. Isso não pode roubar a nossa alegria. A nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é a presença dEle na nossa vida. A nossa alegria é saber que mesmo morrendo, nós somos do Senhor. Que mesmo na luta, nós somos do Senhor. E mais do que isso, Ele está conosco. E como que eu vou manter a alegria? Tendo Senhor na minha vida. Paulo, no versículo 6, ele fala sobre isso. Primeira coisa,
Tire a ansiedade do seu coração. Não ande ansioso. Nós vivemos num mundo capitalista. Capitalismo e evangelho não combinam. Porque são valores diferentes. A lei do capitalismo é ter. Quanto mais eu tenho, mais eu sou respeitada. A lei do evangelho é ser. Quanto mais você é, mais o Senhor te abençoa. Hoje é um evangelho de aparência e de luxo. Pobre do irmão que ainda não tem o carro dele. E principalmente se não é 0 quilômetro. O povo já te olha meio assim. Não confunda. Não ande ansioso. Por que às vezes você está tão ansioso? Porque a sociedade está te oprimindo. Fulano tem, todo mundo tem. Eu tenho que ter. Eu acho que, gente, nós nunca trabalhamos tanto para ter tão pouco dinheiro. Vocês já repararam isso? O povo hoje não tem tempo para nada. Você vai falar para poder envolver com o trabalho na obra do Senhor? Não posso, porque o meu trabalho. Eu tenho que ganhar dinheiro. Para quê? Para deixar para o outro gastar? Teve um dia que eu fui num lugar, pastor. Você precisa ver que casa, que coisa de louco. É o condomínio mais chique, disseram. Aqui de Londrina, o tal do Golfe, lá não sei o quê. Que tem a casa do tal do Galvão Bueno. Fui lá. Aquele trem chique, trem de mineiro. Não se esqueça que eu sou mineirinho. Então eu lá sentada à mesa para jantar e os empregados de pé para me servir. Falei, eita glória, misturado com vitória. Mas sabe por que eu estava naquele lugar? Porque em meio em tanto luxo, em tanto conforto, eu fui orar porque o dono da casa estava tremendamente oprimido e os 3 filhos nas drogas. Sabe qual foi a palavra do dono da casa? Pastor, eu daria isso tudo que a senhora está vendo aqui por um momento de paz e por ter os meus filhos de volta. Qual é a fonte da sua alegria, irmão? Qual é a fonte da sua alegria? Deus só é bom na prosperidade. O que tem de gente cheia de prosperidade indo para o inferno, você não faz ideia. Inferno está rico. Que as prosperidades estão indo tudo para lá. Queridos, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você não tem que prosperar. O problema não é esse. O problema é quando o seu coração está nisso. Jesus falou assim, olha, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O que é tesouro? É algo de valor que você vai guardar 7 chaves. Por isso que o nosso coração, ele tem que estar em Deus. O nosso coração tem que ser de Deus. Não pode ser da mãe, não pode ser do filho, não pode ser do marido. Tem que ser de Deus. Agora nós temos que amar o marido. Nós temos que amar os filhos. Nós temos que zelar por aquilo que Deus nos dá. Mas nunca pôr o nosso coração. Nem na obra do Senhor você pode pôr o coração. A obra do Senhor você tem que colocar amor. Mas o seu coração tem que ser dele. Ele não quer tomar o lugar de ninguém. Mas ele tem que ser o primeiro na sua vida. Que ele te amou e te ama de maneira incondicional. Para quê? Está ansioso, porque eu tenho que ter o que o outro tem. Fui fazer a visita na casa do irmão, pastora, vai lá em casa orar, porque nós estamos numa crise financeira terrível. Falei, irmão, não é para mim orar aqui, não, é para mim ir na sua casa, tem um negócio lá. Então eu estou indo lá. Quando eu cheguei lá, irmão, sem brincadeira nenhuma. A casa era um pouquinho maior do que esse altar. A sala, eu com essa caixa abençoada, né? Quase que eu entro e o povo tinha que ficar do lado de fora, que é pequenininho.
Quando eu olhei para frente, uma televisão de 54 polegadas tomava a casa inteira. Eu falei, irmão, você tem coragem de me pedir para orar pela sua vida financeira? É o problema aí. Qual o problema, pastora? Era o nosso sonho de consumo. Falei, agora fica sem comer. Agora fica sem vestir. Ah, mas eu fui na onde não sei o quê. Lá tinha. Falei, mas lá tem condição de ter, né, irmão? É igual o irmão que ora por um carro importado. Tem manutenção dele, irmão. O negócio não é só ter, não. Cai a ficha, por favor. Você tem condição para isso? Tem um versículo na Bíblia Sagrada, acho que é o Salmo 105, que fala assim: concedeu-lhes o que desejava o coração, mas fez definhar-lhe a alma. Menino birrento, me dá! Deus é Pai, então toma. Tem escolhas que nós fazemos que não é Deus não, viu? A culpa não é de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Aí eu falei, irmão, negócio é o seguinte, vou arrumar um comprador para essa televisão. Nós vamos arrumar uma menor. Tudo bem, é desejo do seu coração, ser LED, ser não sei o que tem lá, o nome, né? Eu nem sei, até eu ganhei. Essa é outra história. E aí, nós vamos arrumar uma televisão proporcional. Vai te satisfazer da mesma forma. Vai fazer bem para a sua vista, porque não vai ter problema de vista, porque o negócio estava próximo demais. Ô, gente, não é a imagem que está dentro de casa, não. Eles é que estavam dentro da televisão. Era o contrário. Então, nós vamos mudar esse negócio. Vamos pôr essas dívidas em dia. Sentei. Fiz todo o conselho dos gastos excessivos, etc, etc. Sabe por quê? Ansiedade. De ter o que o outro tem. Tem colegas pastores que estão arrancando o cabelo. É igual o pastor falou no início do culto. Quanto você ganha? Quantos membros tem a sua igreja? Irmão, tem pastor que é chamado para ser pastor de mega igreja. Mas ele não tem menos valor do que aquele que tem igreja de 300, 400 membros, não. Nem de 40, 50. O que vai contar é se ele está dentro da obediência do chamado de Deus. Tem colegas missionários que fazem coisas maravilhosas. Tem outros que fazem da mesma forma. Mas às vezes não foi chamado naquela proporção. Cada um se contente naquilo que foi chamado. É isso que Paulo está falando. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. Porque quando ela toma conta, ela rouba esta alegria que é fruto do Espírito na sua vida. Segunda coisa, ao invés de você ficar ansioso, Paulo orienta aos crentes: sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração, da súplica e com ações de graça. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Coloque tudo diante do Senhor, para que nada dessas coisas venha roubar a fonte da sua alegria, que é o próprio Deus. E quando você tem essa fonte, quando você tem essa comunhão, crente não é religioso. Crente é nascido de novo para ter relacionamento com Deus. Você se relaciona com Ele, Ele se relaciona com você. O que é relacionar? Eu vou na sua casa, você vai na minha. Eu como do que você come. É uma alegria. Nós não temos religião, nós temos Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é vida. Jesus é a vida verdadeira. Qual é a fonte da sua alegria? Qual é a fonte do seu prazer? Quando Jesus é a fonte da sua alegria, quando tudo você tem colocado em oração e súplica,
e tem tido um coração agraciado diante de Deus, um coração grato. O versículo 7 diz: a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e guardará os vossos pensamentos. Quando a fonte da sua alegria é o Senhor, você tem paz, você tem pensamentos de vida, você tem sabedoria. Missões é levar vida. Missões é levar o amor de Deus na prática, não na palavra. Por isso que eu falei, missões é atitude. Não pode ser um culto uma vez por ano ou uma vez por mês. Missões tem que ser algo que está encarnado em nós, desde o bebê até o mais ancião. É algo que nós fazemos juntos. Qual é a fonte da sua alegria? Para terminar, um testemunho pessoal sobre a fonte da alegria. Há 3 anos atrás, eu estava pregando em Assunção, no Paraguai, uma conferência de missões. E eu estava falando exatamente sobre a entrega que o missionário faz. Porque se a vida cristã, ela já é uma renúncia, a vida do chamado e vocacionado é uma renúncia em dobro. Você abre mão da vida, você abre mão do seu país, você abre mão da sua família. Eu fui missionária há 20 anos. Todas as festas especiais da família eu nunca estava. Minha mãe fez 70 anos de idade. Toda a igreja reunida. Só faltou eu. Meus sobrinhos, quando nasceram, estavam no campo. O mais velho, quando me viu, não me chamou de tia. É só tia, né? Não, porque naquele tempo tinha internet, não, né, irmão? Não é minha tia, não, nunca vi. Ele foi me conhecer com 2 anos de idade. E eu pregando sobre a alegria e o privilégio de ser chamado por Deus, um diácono abençoado da igreja onde eu estava pregando, no meio da pregação, ele me entrega um bilhetinho, eu pensei que era algum aviso, alguma coisa. Coloquei no meio da Bíblia, quando eu li, estava escrito assim: recebemos agora um telefonema. Sua irmã acabou de falecer no Brasil. Eu estava pregando. Igreja lotada. Falando do privilégio de ser missionário. De abrir mão de tudo. Eu engoli seco, fui no outro mundo, voltei em 1 segundo. Continuei pregando. Preguei até o final. Ministrei o povo, orei pelo povo. Só Deus, viu? A alegria do Senhor é a sua força. Foi o versículo que veio na minha mente na hora. A minha alegria é a sua força. Preguei, orei, abençoei o povo. Todo mundo alegre. Antes de passar a palavra ao pastor, eu disse: pastor, olha aqui. Agora eu quero que a igreja fique de pé e ore por mim, porque não vai dar tempo de eu chegar no Brasil. Eu não vi a minha irmã. Mas nada roubou a minha alegria. Por mais que na hora da notícia tenha doído, e eu falando exatamente, porque a prova vem na hora. Se você prega o que você ainda não viveu, pode esperar que vai vir a prova. E às vezes ela é imediata, como foi nesta hora. E eu tive que manter a minha alegria, a minha postura, até o final do congresso. Só 10 dias depois, eu fui me juntar à minha família. Qual é a fonte da sua alegria? Jesus é a sua alegria? Você entende que Ele está perto de você todo o tempo, toda hora? Você entende que a fonte de tudo é Ele?
que tudo que nós temos e somos tem que começar nele e voltar para ele? Queridos, tem gente fazendo muita coisa para Deus, mas Deus não está nem sabendo o que ele está fazendo. Ele não mandou. Que isso, pastor? Tanta necessidade no mundo, só foi parar em Londrina. Até agora também não entendi, não. Mas estou aqui em obediência. Você tem que entender o que Deus tem para você. Você tem que entender qual que é o seu lugar. O que Deus está requerendo de você. E nunca esquecer que Ele é a fonte da sua alegria. Independente de qualquer circunstância. Oh, aleluia. Ele é o Senhor da sua vida. E Ele continua sentado no trono de glória. Olhando você, escolhendo você. Oh, aleluia. Te sustentando, te fortalecendo. E mais que isso, te chamando. Para não ser um espectador da sua obra, mas para ser um participante de linha de frente. Nunca substitua o ID do Senhor por oração ou por dinheiro. O ID é ir mesmo. Olhei em todos os dicionários. O que é ir? É ir. E mais ainda, no original diz, indo, por onde passares, leve o evangelho. Eu já fui. Então não precisa mais? É uso contínuo. Indo, pregai o evangelho a toda criatura, por onde você passar. E entendendo que a fonte da sua alegria chama-se Jesus de Nazaré. Amém? Vamos ficar de pé. Passamos um pouquinho, não olhei o horário. Mas eu quero que você feche os seus olhos nesta noite. Culto de missões é às vezes um culto em que muitas pessoas correm. Porque missões fala de responsabilidade no reino. Missões fala de responsabilidade com Deus. Missões fala de entrega. E eu me lembro agora, nesse instante, de uma conferência missionária, que eu fui preletora alguns anos atrás. Exatamente numa igreja batista, lá em Santo André, na igreja do pastor Edson Queiroz. E a hora que eu estava fazendo o apelo para a oferta missionária, nem era para entregar a vida para Jesus, para missões, mas era para a oferta missionária. O pastor Edson é um homem muito legal, ele é muito interessante. Ele mandou fazer uma arca para o pessoal trazer as ofertas. E durante mais de 3 meses eles foram levantando. Então os jovens tinham um tanto que tinha que trazer, né, os adolescentes, os bebês, as crianças. E todos naquele dia tinham que entregar a oferta missionária dentro daquela arca, um cesto. E quando eu orei pela oferta, e o pessoal foi vindo. E uma criança, mais ou menos de 3 anos ou 4, ela entrou dentro do cesto. E não havia diácono que tirasse ela lá de dentro. E o pastor incomodado, filhinha, sai daí. E o povo jogando dinheiro em cima dela, e ela lá, dentro do cesto. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, vai lá e pergunta o que ela está fazendo lá. Porque o povo só queria tirar, mas não queria saber. Eu desci do altar, fui lá e perguntei para ela. Falei, o que você está fazendo aí dentro? Ela falou, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho minha vida. Eu estou dando a minha vida para a obra missionária. Na hora que eu falei isso, ficou todo mundo envergonhado. O pai e a mãe já não sabiam de onde chorar tanto de alegria. Ela disse, pastora, eu não tenho dinheiro, mas o pastor falou que tinha que dar o melhor para missões. E eu?
qual é o melhor que você tem para dar para o Senhor? O que você quer consagrar ao Senhor hoje para a obra missionária? Queridos, Jesus está doido para descer. Ele já não aguenta mais, porque a iniquidade está chegando lá no nariz, lá em cima. A coisa está feia. Se você é crente light, está tudo bem, mas se você é crente de verdade, você está sofrendo igual eu. E até a natureza está gemendo, tá? Ela está desordenada, porque ela está clamando para a manifestação dos filhos de Deus. Então, nessa noite, sem sensacionalismo, sem emoção, porque brasileiro é muito emotivo. Eu já fui para o campo várias vezes, o povo chora com você, promete que vai fazer 1000 fundos. 2 meses que você está lá, nunca mais lembra de você. Mas hoje eu quero que você faça. Com Deus. Não é comigo. Não é com essa igreja, com Deus. Um propósito. Deus vai falar no seu coração. E eu quero que você ore. Eu quero que você abra o seu coração como um dia eu abri o meu. Falei, Deus, chega de ser religiosa. Chega, Senhor, de cumprir somente os rituais. Eu tenho a sua vida em mim. Eu quero algo prático na minha vida. E aí eu escancarei o coração e falei mesmo, Deus me usa. Ele pegou e nunca mais largou. E eu também grudei nele e nunca mais soltei. Meu irmão, Deus te chamou. E você aceitou o chamado dele. Oh, aleluia. E nessa noite que é uma noite de missões, Ele está querendo contar com você. Ele não quer só os seus bens que você pode dar para Ele, não. Ele quer a sua vida para Ele. Mas Ele nunca vai forçar isso. Tem que ser de espontânea vontade. Tem que ser por amor. A Bíblia Sagrada fala que Ele nos atraiu com laços de amor. E é com amor que nós abrimos o nosso coração e nos oferecemos para Ele. Quando você é chamado para o Senhor, você não é chamado para passar fome, não. Você pode até passar, mas o chamado não é para isso. O chamado é para servir. Então, nesta noite, se no seu coração Deus está falando algo com você, pode até ser que você não está entendendo agora, mas você sabe que houve um toque de Deus no seu coração. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. E você vai colocar na presença do Senhor. E quem vai capacitar? Quem vai fazer? Quem vai direcionar onde você vai ser usado? E como? É o próprio Senhor. Então, se hoje você quer colocar algo que você sabe que está sendo impedimento, que Jesus não está sendo a fonte da sua alegria, você não tem tido alegria no seu espírito, a sua alegria tem sido uma alegria sempre vacilante, você só se alegra quando as coisas vão bem. Se você hoje, em nome de Jesus, quer fazer algo diferente, de compromisso com o Senhor, tenha esta coragem. A Bíblia Sagrada fala que Ele não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de intrepidez. Pode ser que você não vá além fronteiras, mas pode ser que o Senhor te leve ali do lado da rua, do outro lado da rua. Pode ser que o Senhor te leve dentro do seu próprio emprego. Pode ser que o Senhor te leve dentro da sua própria família.
Muitas vezes nós damos desculpa que o profeta não tem honra na sua casa. Eu sou fruto do testemunho da minha família. Eu recebi Jesus no seio da minha família. Não foi em igreja. Foi com o testemunho da minha família. Eles viviam a palavra. Viviam o que pregavam. E me ganharam para Jesus. Não foi pastor que pregou, não foi missionário que pregou, foi a minha própria irmã que me levou a Cristo. A fonte da sua alegria tem que ser o Senhor. Pai, eu glorifico o teu nome, Senhor, por essas vidas aqui à frente. E eu creio, Senhor, que no céu tem muitos livros. E um deles, ó Pai, é o livro do serviço. Por isso, Senhor, eu te peço, passe em revista, Senhor, estes irmãos que estão aqui à frente, que corajosamente, Senhor, entregam as suas vidas para que a tua vontade seja feita na vida deles. E eu peço, Senhor, que o anjo do Senhor que está nesse culto, que agora anote cada um desses nomes e do lado coloque disponível. Ouri canta labachurianda lamaia shurianda. Ricanta labachurianda lamaia shuricanta labas. E que no momento oportuno, Senhor, quando tu olhares do trono da tua graça, o Senhor possa ver esses nomes, Senhor, destacado no livro do serviço, e que desça sobre eles agora a capacitação, os dons necessários, a unção, a direção e a orientação para aquilo que o Senhor quer fazer neles e através deles. Eu os abençoo, Senhor, com uma visão missionária ampla, com um chamado que vem do Senhor, e selo, Senhor, estas vidas e das suas famílias com teu sangue. Se você crê assim, diga amém. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora levanta sua mão para o alto assim, ó, o mais que você puder, e diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quem está vivo? E ao seu nome? E ao seu povo? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode permanecer em pé, estamos terminando o culto. Só quero reforçar o convite da Nilce com relação à União Feminina. Se alguém tiver dúvida, por favor, procure a Nilce no final do culto, para que ela possa dar as devidas orientações. Sábado também quero reforçar o culto do departamento de homens. Se você tiver dúvida, quem vem, como é que vai ser, procure o Duim também que está aqui. E domingo, então, estará aqui o missionário Deva da Índia. Eu quero pedir ao evangelista Joaquim. Amém. Nós temos uma tradutora na igreja. E ele deve ter o tradutor que anda com ele. Mas eu quero pedir a nossa pastora. Eu quero honrar a nossa pastora, tá? Nós temos uma pastora, já esteve nos Estados Unidos, fala inglês fluentemente, é do nosso ministério, né? E eu gostaria muito, viu, evangelista, que a pastora Vera então fizesse a tradução. Se o rapaz quiser vir, não tem problema, mas eu gostaria que a pastora Vera assumisse então a tradução no próximo domingo do Deva, tá bom, pastora? Tá bom, evangelista Joaquim? Nossa... Comunica a ele pode vir ao culto, mas eu vou pedir para a pastora Vera fazer a tradução, tá bom? Irmãos, e eu clamando pelas nações então às 19h30. Queridos, acabando o culto, eu saí de lá às 10h45 da manhã, não almocei ainda, meu estômago está na parede, não está nem nas costas mais, né? E eu preciso ir para casa, estou muito cansado, porque o semblante está um pouco caído, a pastora Vera precisa estar triste. E a Daniele também passou mal no culto, teve uma insuficiência respiratória e foi levada para o PAN. Então, não vou nem para casa comer. Eu estou indo direto para o PAN para ver como é que a Daniela está lá, tá? Então, peço desculpa para os irmãos, eu vou precisar sair correndo, tá bom, irmãos? Para poder ver minha filha no hospital. Então, nós vamos estar aqui orando e eu vou convidar a pastora Vera para fazer a oração final, lembrando que tem a torta da tia Bia, tá? E os irmãos não ficam tristes, não,
tá? Porque Deus está no controle, tá, irmãos? A pastora pregou com a filha morta lá, a minha está viva ainda, tá bom? Paula também, docinho, o que é, Paula? Brigadeiro para construção, pastora Vera, por favor. Brigadeiro então para construção e a tia Bia com a tortinha. Ó, irmão, não vai ser por falta de comida, acho que vou levar até o meu, já vou comendo dentro do carro, tá bom? Nós agradecemos a presença de todos os irmãos aqui. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração, os nossos visitantes, cada um que esteve aqui, o Senhor falou aos nossos corações. Amém? Eu vou orar, depois a pastora Salete dá a bênção. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua presença aqui nessa noite, porque o Senhor falou aos nossos corações e pelo propósito que o Senhor tem com cada vida, com cada um. Te louvamos porque tu és a fonte da nossa alegria. Independente de qualquer dificuldade, de qualquer problema, tu sempre estás conosco, nos alegrando, nos dando paz, guiando os nossos caminhos. Abençoa cada um que aqui esteve, Pai. Senhor, que seja uma semana de vitória, de alegria, de paz, de comunhão contigo. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém. Faça assim com as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós aqui agora, sobre todos os nossos lares aqui representados, sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre Londrina e sobre o Brasil, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém? Não deixe de abraçar pelo menos uns 5 antes de sair. Boa semana.